A nossa mensagem ela tem como título Chamados para a Unidade. Vamos trabalhar hoje 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Quando falamos em unidade, precisamos compreender que esse é um tema extremamente importante ao coração do nosso Deus. Pois para isso, Ele derramou o precioso sangue do seu Filho, para quebrar as barreiras que nos separavam dele e barreiras que nos separavam uns dos outros. E essas barreiras eram geradas pelos pecados do nosso coração. A base, irmãos, do motivo do Evangelho é para a glória de Deus unir um povo em Deus, com Deus, entre eles mesmos, formar um só povo para a glória do Senhor. Por isso, nós precisamos compreender que esse é um tema muito caro ao nosso Deus. E se nós negligenciarmos esse assunto, estaremos em linha direta contra o precioso sacrifício de Jesus. Quando pregamos e praticamos o Evangelho na igreja, estamos sendo cooperadores do Evangelho. Quando nós formamos grupinhos, fofocas, disputas e outras coisas que prejudicam a unidade da igreja, estamos praticando um tipo de anti-evangelho, blasfemando do precioso sangue de Jesus. Existem, irmãos, textos muito claros nas Escrituras a esse respeito. Eu escolhi alguns aqui para trazer. Vou fazer referência, você toma nota. Eu vou ler cada um deles, só para você tomar conhecimento da sua existência. Mas talvez não dê tempo para você abrir aí, são vários textos. Eu vou apenas lê-los. Romanos 15, do 5 ao 6, diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, verso 4 ao verso 6, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Efésios capítulo 4, verso 3, diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 2, verso 14, diz assim, desculpa, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Atos, capítulo 2, verso 44, diz assim: os que criam, a igreja primitiva, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. João 17, do verso 20 ao verso 23, diz assim, Jesus orando, ele diz:
Minha oração não é por eles apenas. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Provérbios 6, do 16 ao 19, é uma advertência seríssima. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. E essa 7ª é que o texto diz que Deus abomina: o que semeia contenda entre irmãos. Perceba o quão sério é esse tema nas Escrituras. Perceba o quanto é valioso para o nosso Deus, que assim como o Salmo diz, que sejam unidos os irmãos. Como óleo precioso que desce pela barba de Arão, que sejam então os irmãos unidos, que sejam um só povo. Jesus orou pela unidade, Jesus derramou sangue pela unidade. O apóstolo Paulo, ele disse que orou para que a unidade fosse experimentada no meio do povo de Deus. O Espírito Santo, no meio da igreja primitiva, provocava nas pessoas unidade entre elas. O que nós vemos é que o apóstolo Paulo nos chama a batalhar pela unidade, lutar pela unidade do povo de Deus. E o livro de Provérbios diz que uma das coisas, de muitas das coisas que Deus odeia, tem uma que a alma dele se enoja: é o semeador de contenda, é o fofoqueiro que gosta de fazer inferno com a vida dos outros. Esse é o tipo de pessoa que a alma de Deus abomina, ele tem nojo. Você está entendendo o que significa isso? O quão sério isso é? O que é que acontecia na cultura da cidade de Coríntios? Para a gente tentar entender por que o apóstolo Paulo ele estava então lidando com essa questão aqui. As casas ricas da cidade normalmente eram muito grandes e se tornavam então lugares de reunião pública. As casas dos ricos se tornavam locais de eventos. E agora, para a igreja de Cristo, os ricos que se convertiam tornavam suas casas ambientes de culto. Nos fins de semana, as pessoas se reuniam para cultuar a Deus naqueles lugares. Alguns detalhes são importantes para a gente considerar na forma como essas casas dos ricos se organizavam. Primeiro, as casas dos ricos não eram um lugar de intimidade, um lugar apenas do núcleo familiar se reunir, pai, mães e filhos. Na realidade, a casa dos ricos era um ambiente de negócios familiares, onde fluíam naturalmente negócios com a participação dos pais, às vezes dos filhos mais adultos, mas também existiam escravos, existiam cuidadores das crianças, existiam negociantes que se hospedavam naquelas casas e que passavam momentos ali em um determinado almoço ou jantar de negócios. Então a casa dos ricos era esse ambiente bastante movimentado. Essas casas eram projetadas então para acolher um estilo de vida um pouco mais público do que as nossas casas atuais. As casas, elas tinham um salão central, normalmente separado por um muro baixo, um muro bem baixo, mais ou menos assim, em torno de no máximo 1 metro de altura, com 4 ou 5 ou 8 colunas laterais,
que quem estava de fora conseguia ver aquele local lá dentro, aquela sala só separada por colunas e uma paredezinha baixa. Esse salão era chamado triclinium. Triclinium. Tri de 3, clean significa recostar-se, ou seja, cadeiras, e nium significa espaço. Triclinium, espaço das 3 cadeiras. O que era isso? Existiam 3 bancos em formato de U, onde você tinha uma mesa grande, central, no centro daquele salão, onde as pessoas mais importantes que se reuniam nos banquetes se encontravam e comiam nesse lugar, chamado triclínio. Como o salão era separado por algumas colunas, fora do salão existia um outro espaço que era um pátio que arrodeava o quadrado do triclínio. Esse pátio ele era chamado de atrium, que é significado, mesma linguagem do latim, o significado significa o lugar sem cadeiras. Era o lugar onde as pessoas ficavam em pé. Não tinham como se reclinar ali. O triclínio, normalmente, esse salão mais amplo, era muito bem estruturado, muito bem organizado, ele ficava mais próximo da cozinha. Então, quando acontecia banquetes sociais, as melhores comidas saíam da cozinha, iam para a mesa do triclínio. As pessoas mais importantes da festa, os convidados, desculpa, gente, vou tomar água aqui, porque não sei o que aconteceu na minha garganta. Mosca não foi. Quando os convidados, eles eram... Meu Deus. Repreende esse... Quando os convidados eram convidados para os banquetes, os convidados mais importantes ficavam no triclínio. E os escravos e pessoas de baixa patente social, ou as crianças, ficavam no átrio. Então as comidas mais saborosas vinham primeiro para o triclínio. Os convidados do triclínio comiam, provavam, e o que eles não queriam mais era entregue para o átrio. E o átrio então comia aquilo que não se queria mais. Não era assim resto de comida não, gente. Mas era aquilo que, não, isso aqui já pode levar para o átrio. E aí eles levavam aquelas comidas para que as pessoas de baixa classe social, os empregados, os escravos, as crianças pudessem comer nessas reuniões. As divisões então, nesses banquetes sociais da cidade de Corinto, era muito, promovia de maneira muito clara uma divisão de raças, status, riqueza, e esses banquetes deixavam isso muito patente para todo mundo, quem era importante, quem não era. E se alguém era convidado, que estava no átrio, e era convidado para se reclinar no triclínio, essa pessoa subiu de patente na vida. Ela é uma pessoa mais importante. Agora imagina, nesse cenário cultural que eu descrevi para vocês, o evangelho chega. E essas casas ricas, onde tinham esses banquetes com divisões, com pessoas de alta patente, escravos, crianças, mulheres, homens, tudo separado por classes e por importância, imagina agora o que é que o evangelho vai fazer. Começou-se a praticar na igreja primitiva uma coisa chamada festas de ágape. O que eram as festas de ágape? Eram reuniões onde as pessoas se juntavam para comer. A gente não faz isso, né, gente? Mas eles faziam isso. E aí eles juntavam as reuniões semanais com a comilança. E aí eles se juntavam, cada pessoa trazia um prato, uma coisa, e fazia o culto do domingo, fazia uma refeição com todo mundo junto. Em muitas igrejas primitivas, tinha pessoas tão pobres que aquela era a única refeição digna que a pessoa tinha na semana, porque ela não tinha condição de comer durante a semana de maneira tão digna, e ela esperava ir para a igreja para poder comer, muitas vezes no fim de semana. Então isso era a condição social que a gente vê de muita desigualdade. E aqui nesse caso,
festas de ágape foi um costume que se perdeu nas igrejas, mas era muito celebrado as festas de ágape na igreja primitiva. E aí a igreja de Coríntios também, obviamente, como todas as outras igrejas, também tinha suas festas de ágape. Banquetes com muita comida, culto a Deus, mas com um problema. Eles começavam a misturar a festa de ágape com a ceia do Senhor. E agora a confusão estava feita. Eu imagino que até eles não partiam nem o pão, eles partiam o frango. E a coisa começava a se descambar para problemas. Como é que então a igreja conseguiu lidar com isso? Porque a cultura, ela era uma cultura de divisões, de facções, de grupos, de importância social, de pessoas mais importantes, outras menos importantes, de escravos que ficavam de lado, crianças que eram... Como então a igreja pôde lidar com isso? Será que era aceitável essas diferenças na igreja de Cristo? Esse evangelho que veio para igualar e unir todos em torno de Jesus, aceitaria essa cultura anti-evangelho? Será que o evangelho aceita isso? Essa cultura de divisão, de separação, de facção, de grupos, de pessoas mais importantes e menos importantes? Será que o evangelho aceita isso? É claro que não, gente. Mas aí vamos ver como é que o apóstolo Paulo teve que lidar com esse problema dentro da igreja de Coríntios. Vamos lá então para 1 Coríntios capítulo 11. O foco da minha mensagem hoje não é tanto lidar com as questões teológicas da ceia. Eu já trouxe mensagens aqui para vocês, onde a gente viu que a ceia é um substituto da Páscoa. A ceia é a concretização da Páscoa em Cristo. Então a gente já viu mensagens a esse respeito. Então, o meu alvo aqui não é ver as questões teológicas da ceia, mas ver como de fato a ceia, ela precisa em seu contexto, celebrar unidade. E é exatamente isso que Paulo vai fazer aqui, a esse respeito. Então, em 1 Coríntios capítulo 11, o verso 17, Paulo ele então diz o seguinte: mas nisto, lembrem-se que lá no verso 2, ele disse assim, ó: eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu transmiti a vocês. E aí ele vai lidar com uma situação na qual muitas coisas muitos costumes haviam sido guardados, mas estava havendo algumas falhas a respeito da honra das mulheres para com seus esposos. E Paulo então está lidando com aquilo ali e com os costumes do mundo, os costumes mundanos, entrando dentro da igreja e interferindo na maneira como a igreja ela se portava através dos papéis de homens e mulheres. E aqui então, na sequência, Paulo vai no verso 17 dizer o seguinte agora: mas nisto, agora nessa nova questão que ele vai tratar, que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Eles estavam se reunindo para cultuar e ter comunhão como igreja de Cristo, mas eles não estavam se reunindo de uma forma que estava produzindo edificação, crescimento espiritual, amadurecimento na igreja. Eles estavam se reunindo como igreja, mas praticando coisas que acabavam diluindo o objetivo do evangelho e produzindo dentro da igreja uma cultura de anti-evangelho. Igrejas, irmãos, isso é muito sério. Igrejas que não lutam contra esse problema, que toda igreja tem, viu? Grupinho, fofoca, toda igreja tem esses problemas. Mas os pastores, isso é igual a erva daninha, isso é igual a mato. E o pastor é o cara que tem que ficar cortando mato. Você corta o mato, na outra semana o bicho já está crescendo de novo. E você tem que ficar cortando. Os líderes da igreja são chamados para fazer esse trabalho. Ficar cortando direto, e quebrando. Por quê? Se a igreja não trata essas questões, aquilo que o evangelho quer produzir no meio da igreja, ele produz o inverso. É por isso que eu falei da cultura anti-evangelho. Tem igrejas hoje que elas não são mais igrejas evangélicas, elas são igrejas anti-evangélicas. Elas são exatamente o oposto do que o evangelho faz.
elas são lugares onde as pessoas formam grupos, facções, fofoca. É um lugar de moer gente. É um lugar de moer o emocional das pessoas. É um lugar de pegar gente que chega por causa de Cristo e a pessoa sai por causa de gente. Chega por causa de Cristo, é moída, é humilhada, é destroçada e ela sai toda arrebentada para o mundo e diz assim: nunca mais eu quero igreja. A maioria das igrejas evangélicas hoje fazem isso, porque elas não estão preocupadas com o alvo do evangelho na comunidade. O que é uma igreja saudável? É uma igreja de acolhimento, e uma igreja de transformação, e uma igreja de busca pela unidade no evangelho. Não unidade pela unidade, viu gente? Porque eu posso muito bem unir todo mundo aqui em torno de um candidato. Eu não posso fazer isso, mas eu estou só citando um exemplo, né? Vamos todo mundo aqui, agora vai ser a igreja do fulano de tal, igual o pastor fez aí, essa igreja é tua, candidato. Unir todo mundo em torno de um candidato. Mas esse não é o alvo da igreja. O alvo da igreja é unir todo mundo em torno do evangelho. Esse é o alvo. Sendo você rico, pobre, branco, negro, amarelo, brasileiro, americano, não importa quem você é. Todos nós nos uniremos igualmente, com o mesmo valor e importância em torno do evangelho. E isso então era o que a igreja de Coríntios estava falhando. O verso 18 então, ele diz assim: porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isso é verdade. Como se ele dissesse assim, e eu não está muito longe de eu entender que isso faz sentido com o que eu tenho visto do comportamento de vocês. De que existem partidos, existem grupos, existem pessoas que se acham mais importantes do que outras, existem discórdias e relacionamentos rompidos por causas que não são do evangelho. E o verso 19, gente, Paulo diz uma coisa que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, uma pulga santa atrás da orelha. Olha o que ele diz no verso 19. E é até necessário que haja partidos entre vocês. Espera aí, Paulo, tu está agora dizendo que é errado ter partidos dentro da igreja. Mas agora você está dizendo que é bom que tenha? Como é isso? Buguei minha cabeça. Me explica melhor? Aí vamos ler para a gente entender o contexto. Verso 19. É até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. O que são os aprovados? São aqueles que o evangelho alcançou de verdade. Meus queridos irmãos, entendam uma coisa. A porta da salvação continua estreita. Ela não passou por reforma. Ninguém aumentou o tamanho da porta. A porta continua apertada. A porta que conduz à perdição, Jesus disse que ela é larga. E cada dia ela fica mais larga ainda. E Jesus disse que são muitos os que atravessam a porta larga. Sabe por quê? Porque atravessar a porta larga não exige nenhum tipo de mudança sua. Só é você continuar seguindo o fluxo que o mundo te determina. Só é você seguir o que o mundo está mandando. Não tem desconforto nenhum. Vai só seguindo. É igual aquela multidão que está na micaranda. Não tem mais micaranda, né? Mas está lá no bloco. E pulando, né? E se você ficar lá no meio, você vai. Não tem muito esforço. Você vai na pipoca. Vai lá, ó. Vai sendo levado. É assim que acontece. Então, meu amigo, a porta é larga e a galera está assim, ó, pulando, e o inferno está logo ali. Mas a porta estreita exige que você comece a confrontar a multidão, se movimentar no meio dele, levar a cotovelada no rosto, para você sair desse fluxo e entrar numa porta que vai exigir de você renúncia. Os que renunciam são os aprovados. E Paulo está dizendo que é necessário que haja divisão também dentro da igreja, para que os aprovados se tornem manifestos. Que coisa, né? É necessário a gente entender que o que Paulo está nos ensinando é que os grupinhos ajudam a revelar corações.
Está entendendo isso? Você é uma pessoa facciosa. Você é uma pessoa que fica escolhendo, não, dentro da igreja eu me relaciono com aquele. Pronto, você já tem o seu coração está se revelando já. Eu não sou uma pessoa que me relaciona com todo mundo, é só com fulana e com fulana. Ou só com fulano e com fulano. Você já está revelando seu coração, quem você é. Você está movido pelo anti-evangelho. O evangelho que vai unir você com todo mundo, você está fazendo escolhas sobre com quem você vai se unir ou não. Quando tem cultura de pessoas facciosas dentro da igreja, com o tempo, essas pessoas são reveladas. Muitas vezes elas acabam por não perceber o seu comportamento. Meu irmão, peça conselho, peça orientação, porque às vezes você é um faccioso e você não percebe que você é. Mas se essas pessoas forem sensíveis ao Espírito Santo e aceitar conselho, elas vão mudar as ações. Tem gente que é tão sem noção, que ela é tão sem noção, que ela não tem nem noção que ela é sem noção. Mas todo mundo sabe que ela é sem noção. Talvez as pessoas te evitem porque você é um sem noção. Porque você é faccioso. Não tem como ter comunhão contigo. Porque na hora que se tenta ter comunhão com você, é confusão, é problema, é moído para a sua vida. E o que é que a Bíblia diz? Se depender de você, tenha paz com todos. Eu tento ter paz, mas não consigo. Por quê? Porque você é faccioso, você é confuseiro. Ah, essa igreja ninguém quer comunhão comigo. Peraí, ninguém quer comunhão contigo, será que o problema não é você? Você sabia que tem um ditado popular que diz que o doido que acha que todo mundo é doido, não, o doido ele sempre pensa que todo mundo é doido, porque ele vê todo mundo normal, então ele acha que está todo mundo errado, mas na realidade o errado é ele. Não tem um certo no mundo, não tem ninguém certo, só eu que sou certo. Então, cara, tem alguma coisa muito errada com você, porque não é possível que não tenha ninguém certo no mundo, não é possível que não tenha um crente que seja alguém que ame Jesus, talvez mais do que você, não é possível que não exista. Tem alguma coisa errada. Você talvez seja uma pessoa facciosa. E você não tem noção, você é um sem noção. Então você não encontra comunhão. Ah, essa igreja não presta, eu vou para outra. Se você for para lá, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ser a mesma coisa. O povo de lá vai fazer a mesma coisa. Porque o problema não é a igreja, o problema é você. É necessário você entender isso. Mas existem aqueles, irmãos, que mudam. E aí, os que são sábios, os que são crentes em Jesus, eles vão mudar a atitude deles. Porque a comunidade faz isso, gente. Não deixei de congregar como é costume de alguns. Não existe fé cristã sem comunhão, gente. Porque comunhão é desconfortável para o meu egoísmo. Comunhão é desconfortável para a minha falta de amor. Comunhão é desconfortável para o meu egocentrismo. Eu me acho o cara, eu me acho o melhor, eu me acho o mais santo. Comunhão para mim é desconfortável, porque vai ter aquele irmãozinho que vai falar uma bobagem, eu não gosto de bobagem. Vai ter aquela irmãzinha que vai falar coisa que eu não gosto daquelas coisas. Mas eu tenho que engolir, porque faz parte da comunhão. O Jesus que me salvou é o Jesus que salvou aquela irmãzinha e aquele irmãozinho que você não gosta. Mas a comunhão vai te aprimorar. Vai te fazer ser uma pessoa melhor. Por isso que a comunhão é uma ferramenta que Deus usa. Mas só os aprovados é que sabem disso. Os que não são aprovados não sabem. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão buscar os seus iguais para ficar fechados naquele grupo de poder, naquele grupo de influência, naquele grupo de santidade. Todos saberão, gente, quem são os pregadores do anti-evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Realmente vai haver divisão, porque aí você vai saber quem é quem mesmo. Você vai conseguir perceber. E aí eu separei aqui alguns grupos. Vou fazer aqui um teste, né? Você faça a sua avaliação aí. Grupo A. Pessoas fofoqueiras que tentam denegrir a imagem de outros para gerar divisão. Não falo de tentar tratar pecados por meio de ações pastorais ou confronto em amor. Eu falo de tentar gerar uma queima da imagem de outros para se sentir uma pessoa superior. Tem gente que é assim. Adora falar mal dos outros para se sentir melhor.
Eu não sou igual àquele fariseu, eu não sou igual àquele homem. Não, era o fariseu que dizia isso, né? Eu sou igual àquele publicano, um pecador, eu não sou diferente, eu não sou. Ou seja, você gosta de queimar os outros porque isso faz você se sentir superior, mais santo, melhor. Estes fofoqueiros encontram outros fofoqueiros que adoram fofocar da vida alheia. E aí é o encontro entre fofoqueiros e fofocáveis. Esse é o grupo A. Vamos para o grupo B. Quem é do grupo A? Levanta a mão. Não, por favor. Levanta não. Grupo B. Gente orgulhosa, que se acha de um nível de espiritualidade maior e que só quer andar com os espirituais. Às vezes não encontra nem na igreja. Gente com tanta espiritualidade como você. Eu vou para outra igreja que tem mais espiritualidade, ou eu vou ficar em outros grupos com mais espiritualidade do que essa igreja, porque nessa igreja não tem ninguém do meu nível. Eu venho aqui só porque eu fico engolindo, mas não tem ninguém aqui do meu nível. Eu estou num nível high level. É outro nível, gente. Na realidade, gente que pensa igual a ela, é o que ela quer. Pode ser que não tenha nessa igreja, ela vai em busca de outras igrejas para ver se ela encontra. Ou fica em 3 igrejas, né? 4 igrejas, congrega em 5 igrejas ao mesmo tempo. Tem gente que é assim. Você olha para a mídia do cabo, está o cabo, uma semana está o cabo em cada igreja diferente, uma semana. O cabo congrega em 5 comunidades diferentes. Eu fico pensando, como é que é a vida espiritual desse camarada? Talvez você tente procurar em outras igrejas pessoas superiores como você. Por isso que você muitas vezes se isola nessa igreja. Fica isolado no seu canto. Não tem comunhão com ninguém. Porque as pessoas são de classe inferior. Classe baixa. Talvez alguns poucos você se relacione porque são pessoas que entendem a sua espiritualidade, mas infelizmente não é a maioria. Grupo C. Quem é do grupo B aí? Não. Grupo C, talvez você seja a pessoa rica, que precisa se relacionar com outros de mesmo status. Pois afinal de contas, os de baixa classe social não sabem as coisas que a gente tem que fazer para lidar com os nossos dinheiros, com os nossos carros do ano, com as nossas... Talvez eles não possam acrescentar muita coisa na sua vida. Esse cara não sabe o que é ter um carro como eu tenho. Esse cara não sabe o que é ter problemas empresariais como eu tenho. Esse cara não sabe. Talvez você seja do grupo do rico, que só quer se relacionar com gente rica. Porque, afinal de contas, só outro igual a você vai saber o que você passa. O grupo D. Talvez você seja do grupo dos crentes descolados. Crente descolado que sabe o que é viver, não fica preso em igreja. Eu estou aqui só para cumprir o que a vida espiritual precisa, mas eu não gosto muito desses radicais, alienados, que gostam de ficar dentro de igreja, fica seguindo o pastor e tudo que o pastor diz. Eu não gosto não, eu sou mais descolado, eu vivo a vida, porque a vida é maravilhosa, eu vivo do meu jeito, eu sou feliz, eu sou descolado. Olhe para a minha vida. Aí o que é que acontece é que você vai procurar dentro da igreja pessoas da mesma vibe que você. É a mesma vibe. Outros descolados, que andam com a roupinha descolada, que vai no lugarzinho descolado, é outro descolado. Aí você vê, julga mesmo aí, crente, julga mesmo que eu estou falando, é para julgar mesmo, segundo a reta justiça. Você sabe que tem gente que é o descolado, que ajunta-se com outros descolados e fica todos descolados juntos. E é engraçado que os descolados vão tudo junto para o mesmo canto, do canto dos descolados. Eita, quase que não sai, dos descolados. Aí os descolados, ele vai faltar o culto, falta os descolados tudinho no culto. Vai viajar os descolados tudinho. Vai pecar, vai os descolados tudinho pecar junto. É assim, gente, porque é tudo os descolados. É assim que funciona. Esse rebanho começa a funcionar assim. E aí, o pior é quando você começa a caminhar em caminhos pecaminosos e perigosos e você tem outros que apoiam o seu erro. Esse é o problema. Grupo E. Talvez você seja do grupo dos religiosos, que precisa fazer muita coisa para provar que você é bom e que merece ir para o céu. Pode ser que você saiba que não merece ir para o céu pelas suas obras, mas vai mostrar para todo mundo que você é crente. Aí você vai procurar outros que pensam igual a você e convivem mostrando que você é um crente aplicado. Olha, eu participo de 30 ministérios, eu sou um cara que vou para o culto todo domingo, eu só chego na hora, eu só saio na hora, eu sou um cara que cumpro todas as demandas direitinho, e eu vou procurar outros que fazem tudo desse jeitinho, mas você não faz para Cristo, você faz para o teu próprio ego, para o seu próprio orgulho, para a sua própria vaidade, para mostrar que você é um cara que sabe muita coisa.
tem muitas habilidades, ama muito Jesus. Eu participo de 10 missões, 2 na igreja e 10 fora, 50 não sei aonde, né? Porque eu prego o reino de Deus. Não vive vida comunitária, gente. É um atleta de Jesus. É aquela pessoa que tem uma vida atlética religiosa. Aonde ele puder se empurrar, para ele se envolver em coisas, ele se envolve, porque ele diz que é para o reino, mas não é para o reino. Porque quando é para o reino, a sua prioridade é sua família espiritual. E se você é membro da Batista da Graça, sua prioridade é a IBG, meu querido. Essa é a sua família. Não faz sentido nenhum no dia de domingo, para estar reunido com minha família para almoçar, porque eles fizeram um almoço especial para eu estar reunido, eu estou reunido com outra família. Faz sentido nenhum. Se aquela é a minha família, a minha prioridade é aquela, a não ser que eu tenha que atender aquela família por alguma demanda especial que aquela família precisa. Mas tem gente que está na igreja, mas o pé dele não está aqui. Ele não se compromete com seus irmãos, com a comunidade que Deus pediu para ele amar, para ele servir. Não há compromisso. Por quê? Porque ele é o religioso. Ele é o cara que veio para produzir para Jesus. Mas Jesus nunca pediu o teu produto. Ele quer o teu coração e tua comunhão com a tua igreja. É isso que ele quer. Ele não quer o teu suor, não. Ele não quer teu sacrifício, não. Ele já se sacrificou. Ele quer que você experimente os efeitos do que o Evangelho é capaz de fazer. Unir pessoas. É isso que ele quer que você experimente. Ou então, você é do grupo dos líderes que só falam com líderes. Eu converso isso com os diáconos aqui, para a gente. É natural que você tenha afinidade ministerial, de liderança, mas a gente sempre busca dizer assim, ó, vamos furar a nossa bolha, para a gente não ficar apenas entre nós. O nosso compromisso é com a igreja inteira. Ou então você é do grupo do líder que só fala, ou então daquele que quer ser líder, e aí só fala com líder, só convive com liderança. Ou então, aí vamos lá, os que se sentam na cadeira atrás. Já viram isso? Graças a Deus aqui na igreja não tem. Se tiver um dia eu saio daqui. Eu vou procurar outra igreja. As cadeiras que ficam aqui atrás, mesmo mundo de cadeira, 200 mil pessoas assim. Por que fica ali atrás? Só está pregando um. Tudo bem, eu respeito as diferenças, mas às vezes isso produz tanto orgulho, gente. Isso produz tanta vaidade, porque o ungido conseguiu subir o altar e está no lugar onde os ungidos estão. Será que isso é uma prática saudável para a igreja? Eu, particularmente, não acho saudável. Não acho saudável. Tudo bem se você vai subir, porque tem ali algumas pessoas organizando o culto. Tem igrejas, principalmente nos Estados Unidos, em que o coral fica num canto separado, a banda fica no canto separado, os pregadores que vão pregar ficam no canto separado. Por quê? Porque dá maior dinâmica, às vezes a igreja é muito grande, dá maior dinâmica para entrar e sair. Imagina você com um coral de 100 pessoas, as 100 pessoas saindo dos bancos assim para subir. Imagina a confusão. Aí eles já ficam lá. Então é uma questão, é uma questão prática. O que eu estou falando aqui é gente que faz isso para ficar no holofote, para ficar mostrando que é líder. Será que é isso a vontade do Senhor? Ou você é do grupo G, que é aquela pessoa que sabe que é pecador. Você sabe que você é pecador. Você sabe que você é cheio de defeitos. Mas com aquilo que você tem, você quer servir a Deus e aos seus irmãos. Tem pessoas que são mais fáceis de lidar, você sabe disso. E tem os que são mais difíceis de lidar. A personalidade às vezes não bate com a sua. Mas você sabe que precisa aprender a engolir sapo, por amor, e ter comunhão com todos. Você está disposto a ter comunhão com todo mundo. Você gosta de conhecer outras pessoas, ter comunhão com elas, saber das histórias delas. Você sabe que nossa comunidade é um presente de Deus para a sua vida. Quando você vê aquele irmãozinho na rua, lá da igreja, que talvez você nem fale com ele todo domingo, mas você vê ele na rua e diz, oi! Você fica feliz. Você gosta de estar no meio do povo de Deus, nem que seja só para jogar a conversa fora. Eu lembro, gente, na época lá da Prata, pode perguntar aí, ó, André, não sei para onde ele está, mas pode perguntar a André, os líderes antigos. Tinha momento, eu trabalhava ali no Senai vizinho, tinha momento que não tinha nada para mim na igreja, mas eu sabia que tinha um ensaio e eu ia para lá.
só para ficar no meio do povo. Era pertinho do Senai, eu só fazia atravessar a rua, né? Porque eu gostava de estar na igreja. Eu amava estar no meio do povo. Eu me sentia em casa. Porque quando eu ia para o mundo, eu me sentia um forasteiro, um estranho, um alienígena. Quando eu vinha para a igreja, eu me sentia em casa, me sentia com minha família. Você é assim? Espero que sim. Os aprovados são assim. A igreja para ele não é um lugar só para ele ir no domingo. A igreja para ele é um refúgio desse mundo ruim, cheio de podridão aí fora. Eu vim me refugiar aqui dentro. Eu vim me encontrar com pessoas que pensam iguais, em termos de evangelho. Pode até ter algumas opiniões um pouco diferentes de mim, uma personalidade que às vezes me incomoda, mas é meu irmão. Você sabe que existem pessoas legais e divertidas no mundo, mas você é grato porque na igreja você tem irmãos. Você é desse grupo? Espero que sim. Esse é o grupo dos aprovados. São aqueles que estão lutando juntos para permanecer em Cristo. Mesmo com a igreja, com seus problemas. Mas você quer estar com o povo de Deus. As atitudes de grupinhos acabam ajudando a revelar corações. E por isso a atitude daqueles que lutam por um único grupo, pela comunidade da fé, revela o genuíno amor pelo Evangelho de Cristo e por Jesus. Não falo que você convive com todo mundo, gente, porque é natural ter afinidades. Tem pessoas aqui na igreja que eu tenho mais afinidade do que outras. Ah, mas você é o pastor da igreja, tem que ter afinidade com todo mundo. Não, gente, não é assim que funciona. Vem conversar de futebol comigo. Vou dizer para você que são 11 homens correndo atrás de uma bola. Eu não sei quase nada de futebol, sou até um perna de pau. Mas talvez, se você quiser conversar de futebol comigo, eu digo, não, vamos falar um pouquinho sobre futebol, deixa eu aprender contigo sobre futebol, porque eu não... Então é natural que se você for tentar ter uma aproximação comigo falando de futebol, você não vai ter tanto assim. Mas talvez tenha algum assunto que a gente tenha afinidade. E na hora que a gente, não é assim, na hora que a gente começa a conversar com o irmão, que ele gosta de uma coisa parecida com a gente, aí se conecta, e a gente consegue conversar e tal, e flui. Isso chama-se afinidade. Não tem nada a ver com grupinho. Tem a ver com afinidades. E é natural, jovem com jovem, velho com velho, pais com pais. Eu tenho filhos bebezinhos, aí eu me reúno com outros pais que têm filhos bebezinhos, é natural. Vocês vão falar sobre cólica, vão conversar sobre... É natural. A afinidade não tem nada a ver com isso. Isso não te impede de olhar para outro irmão com amor. Nem vai te fazer juntar teu grupo e dizer que vocês são os melhores. Estou aqui, ó. O pior é isso, gente. É você... Jovens, cuidado, para vocês não tirem fotos com seus amigos. É legal, gente. É ótimo, lindo, essa comunhão e essa amizade. Mas cuidado para você não tirar uma foto com um grupo de meninos da igreja e dizer aqui são os top. Cuidado. Porque quando você está dizendo isso, você está dizendo que os outros não são. Que só aquele grupo ali é a elite. É essa a mensagem que você está passando. Só que a elite é a igreja toda. Essa é a elite. E não só essa Batista da Mar, do mundo inteiro, é a elite. Então não é só o teu grupo de amigos. Agora, amigos queridos, irmãos amados, é óbvio, vá lá, diga, mas cuidado com esse sentimento faccioso, de que o meu grupo é melhor, de que dentro da igreja eu tenho pessoas que são melhores do que as outras. Cuidado com isso. Isso é anti-evangelho. Isso é quebrar o aspecto principal do evangelho, unir pessoas. Você está produzindo espírito de facção, espírito de grupo, e isso nós devemos combater. Ah, pastor, então se eu fizer um aniversário eu vou ter que chamar a igreja todinha? Não, pelo amor de Deus, senão você vai ter que ter dinheiro para isso. Tem que ter muito dinheiro para chamar a igreja. Se a nossa igreja que chegar, sei lá, 200, 300, 400 membros, imagina. Um aniversário com 400 pessoas, fora os teus familiares. E os amigos que tu tem por fora. Imagina quanto dinheiro tu não vai gastar. Não é isso não, gente. Tem nada a ver com isso. Imagina você vai assistir um filme na sua casa. Aí chama a igreja toda para assistir o filme na tua casa. Como é que vai caber esse povo na tua sala? É impossível isso. Então, se você chama um grupo de irmãos que você tem afinidade para ter um momento de comunhão, isso não está errado, gente. O problema é quando essa busca por comunhão vai produzindo no teu coração um sentimento de exclusividade com aquelas pessoas.
Um sentimento de que aquele grupo, a unidade daquele grupo supera a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe no universo nada que supere o poder do Evangelho. E o Evangelho me uniu com a pessoa mais improvável dentro dessa igreja, que tiver aqui, de se unir comigo pela minha personalidade e pelos meus gostos pessoais. Mas esse Evangelho me uniu a essa pessoa, por mais diferente que eu seja dela. Então eu não posso ter amizade com mais ninguém que crie em mim um sentimento que supere o poder que só o Evangelho é capaz. Então, quando os jovens, isso é muito comum nos jovens, vocês cuidado com isso, forma aquele grupo, aí vai fazendo aquela amizade, é natural, aquela afinidade é natural, é bom, é agradável, isso vai produzir memórias para a vida toda, é tão bom, gente. Mas no momento em que aquele grupo começa a ser aquela galera que está ali, e aí chega um novo membro, chega um novo jovem, sai daqui, você não é bem-vindo, o grupo é nosso, é só nós, é os parceiros, é os amigos, sai para lá que não tem espaço para você. Espera aí. Deixou de ser amigos pelo Evangelho, passou a ser facção, passou a ser grupo de anti-evangelho dentro da comunidade. É possível lidar com essa lógica? Sim. É possível lutar contra isso? Sim. É possível lutar contra esse sentimento? Sim, para formar uma comunidade saudável. É esse o trabalho. Às vezes eu digo para Eli, Eli, é difícil lidar com jovem, porque jovem são os que mais têm essa tendência. E ele já conversou com jovens sobre isso, sempre tem tentado trabalhar, sempre tem tentado tratar, porque é isso, esses meninos, esses jovens vão ser os adultos do futuro da igreja. A gente vai ter quantas igrejas aqui dentro, quando esse menino casar e começar a liderar a igreja? A gente vai ter quantas igrejas aqui dentro? Está errado isso. Então a gente tem que combater, a gente tem que trabalhar o poder do Evangelho. Agora vamos voltar ao contexto. Olha o verso 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Lembra que eu falei para vocês que eles estavam misturando a festa de ágape, o culto e a ceia, fazendo tudo no mesmo pacote. Agora esse é o corpo, ele pegava o frango e rasgava, é o corpo que Jesus está dando aqui. Espera aí, vocês estão misturando tudo agora. Só que quando vocês estão se reunindo para celebrar a unidade, não é a unidade que vocês estão celebrando não, gente. Quando vocês vão celebrar a ceia, vocês vão celebrar a unidade. E quando vocês estão se reunindo para celebrar a ceia, vocês não estão celebrando ceia. É outra coisa que vocês estão fazendo, não é a ceia. Por que Paulo está dizendo isso? Verso 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Gente, olha só que coisa louca. Lembra que eu falei para vocês do triclínio? Era exatamente o que estava acontecendo. A comida ia para o triclínio. Os mais influentes dentro da igreja, os ricões da igreja, os mais políticos da igreja, metiam a cara no frango, metiam a cara no vinho. O que sobrava mandava para o átrio. Às vezes nem comida chegava lá. O irmãozinho pobrezinho, escravo, que passou a semana esperando a festa do ágape para ver se faz pelo menos uma refeição, chegava lá, o ricão já tinha comido o frango todinho. E o cara ficava com fome. Dentro do triclínio tinha gente bêbada. Fora do triclínio tinha gente com fome. Vocês lembram quando a gente faz aqui aquela mesa para comer? A gente não vai ficar pesando não, é sem balança, viu gente? Mas tem gente que os olhos é desse tamanho, você vê que o cara bota 9, 10 pão em cima, assim, um em cima do outro. Você tá pelo menos pensando que aquela fila tem gente lá atrás que pode ficar sem nada? Você está pensando nisso? Você está pensando na unidade? Já perceberam que eu sou um dos últimos a entrar na fila? Sabe por que eu faço isso? Porque é natural as pessoas acharem que eu tenho que ficar com um pratinho especial. Não estou dizendo que é errado ninguém fazer isso. Às vezes tem irmãos que preparam um pratinho. Pastor, eu preparei para você. Eu me sinto muito amado com isso. Certo?
Mas é natural o ser humano achar que eu vou ter uma mesa VIP. Tem igreja que tem isso, viu, gente? Lugar VIP, viu? Tem igreja parede preta, church da vida, que está aí com lugar VIP, para você assistir o culto mais perto da banda, mais perto do púlpito. É lugar VIP, é lugar especial. Tem isso aí, pesquisa aí que você vai achar essas aberrações por aí. E aí o que é que você tem? Ah, não, é o pastor. Tem que ter um lugar especial, uma cadeira especial e tal. Eu fico para o final, porque eu vou comer o resto. Sabe por que eu faço isso, que eu vou comer o resto? Sabe por que eu me preocupo em fazer isso? Para avaliar como é que está a comunhão da igreja. Lembra que uma vez eu chamei a atenção da gente? Ei, gente, vamos ter cuidado. Porque teve uma vez que eu comi 2 biscoitos no final. Eu disse, eita Jesus. Aí eu digo, não, a gente precisa trabalhar isso. Pastor, que coisa mais constrangedora você está falando isso. Desculpem os visitantes, viu, irmãos? A gente está em família aqui conversando, vocês estão nos visitando, vocês são muito bem-vindos, os visitantes estão aqui, certo? Mas eu estou aqui como pastor ajudando a minha família, certo? Que esse é o meu compromisso. Então, se acontece isso, a gente precisa trabalhar. Graças a Deus, a nossa igreja, ela é uma igreja muito amorosa e muito acolhedora. Graças a Deus com isso. Mas não podemos perder essa característica. Não podemos. Eu louvo a Deus porque quando eu fiz eu estava pensando nesses grupos, aí eu disse assim, mas rapaz, coisa boa que na nossa igreja a gente não tem muito desse ruído não. Já teve no passado, viu? Eu sei disso, já teve. Vocês lembram aquela cozinha lá na Prata, era o triclínio da igreja, viu? Aquela cozinha, para quem é mais antiga, aquela cozinha lá na Prata, toda feita de mármore, aquilo era o triclínio, viu? Tinha refeição que tinha gente que conseguia atravessar o triclínio e ir lá para dentro pegar o melhor que tinha de comida. Direto da panela. Olha que coisa feia. Mas tinha. E o resto ficava lá, no átrio, esperando para ver se chegava. Isso é feio. Mas graças a Deus a gente foi mudando. Deus foi trabalhando. Você diz, pastor, mas tem muita igreja que faz isso? Tem. Infelizmente tem. Muita igreja que faz isso. Tem. E vocês estão vendo que essa cultura é exatamente o anti-evangelho? Tem tanta gente fazendo cultos aí megalomaníacos, cheio de luz, cheio de brilho, com cantores fantásticos, com vozes espetaculares, com pregações poderosas, mas vai pro átrio da igreja para você ver se está chegando comida lá. Não está. Então, o que são essas igrejas? Não são igrejas. Deixaram de ser. Porque a igreja vive o evangelho. E o evangelho une pessoas e iguala pessoas em torno de Cristo. Agora, olha o verso 22. Você ficou constrangido com o que eu falei? Eu fico, viu, gente? Mas olha o que é que Paulo diz aqui. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Gente, Paulo diz assim, vocês querem comer? Vão comer em casa. Vão comer em casa, gente. O objetivo aqui é comunhão. Agora, é óbvio, e eu sei disso, nós já presenciamos pessoas que têm dificuldades financeiras e que a refeição na igreja fez diferença para a vida dela. E aí quando a gente sabe, a gente fica só na refeição, não, a gente vai até a pessoa, prepara uma feira, tenta ajudar a pessoa. A gente não tem aquele ministério para quem doa. Pois é, aquele ministério ali ajuda pessoas nesse sentido. A gente está tentando ajudar as pessoas que a gente sabe que têm dificuldade. Para que não fique ninguém passando fome no nosso meio. Então aquelas festas de comunhão nossa, aqueles momentos de comunhão nossa, não é para matar a sua fome não é para você comer, parece que não há amanhã, não vai haver amanhã. Você faz isso em casa. Aqui é para comunhão, é uma prática de comunhão, é um momento de alegria em torno da mesa. O céu vai haver uma ceia,
Não me pergunte como vai ser. Deve ser uma mesa quilométrica. Mas vai ser uma ceia. Com todos os povos, raças, línguas, nações, comendo uma comida que você jamais vai poder comer nesse mundo. Essa vai ser a grande celebração das bodas do Cordeiro. Oh, que dia maravilhoso. Então, quando a gente está aqui reunido como igreja, a gente está vislumbrando as sombras disso. Quando a gente põe aquela listazinha lá no WhatsApp, se você tem condição de trazer comida para compartilhar e você não traz e se aproveita, você está errado. Você é um egoísta. Se você tem condição de trazer coisa melhor, e você passa ali e compra um biscoito qualquer para dizer assim, só para fazer de conta que eu trouxe alguma coisa, você está errado. Você precisa repensar. Por quê? Porque naquela hora você vai trazer para os seus irmãos aquilo que é tua oferta de amor pela comunidade. Pastor, mas eu não tenho condição financeira de trazer. Não tem problema nenhum, meu irmão. Não traga nada. Traga só sua fome. Sua vontade de comer. Vai ser uma alegria poder suprir sua necessidade. Ninguém está aqui para ficar avaliando a vida de ninguém, para ficar julgando, fazendo uma avaliação e tirando nota, não. A gente está aqui para fazer o que Paulo está fazendo aqui. Trazer a concepção do que é comunhão. Do que é unidade. E aí ele continua dizendo o seguinte. Olha só que interessante, depois que ele diz assim, você não tem casa para comer, sabe por que ele está dizendo isso? Porque a igreja não é o lugar de ficar ostentando comida e passando fome, ou comendo para morrer, não, é comunhão, o maior alvo da igreja é comunhão, é o maior alvo. Se o maior alvo da igreja é comunhão, qual é o maior símbolo de comemoração de comunhão que nós temos na nossa fé? Isso aqui, ó. É o maior símbolo da celebração da nossa unidade. Eu tenho certeza que se você tiver com fome e comer isso aqui, você está numa dieta muito boa, se matar a sua fome com um pedaço de pão desse. Mas isso é a celebração da nossa unidade. É por isso que no contexto Paulo vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo graças o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então ele está dizendo, essa é a celebração da nossa união, é o símbolo da nossa união, a ceia, essa ceia que celebramos é o símbolo de que nós somos um povo, um corpo, salvos, juntos caminhando para o céu. Essa é a nossa celebração. E aí ele continua dizendo no verso 27, por isso, a razão, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pastor, como é que então eu sei que eu sou réu do corpo? Como é que eu sei que eu estou tomando isso aqui de maneira indigna? Como é que eu sei disso? Ele vai dizer que cada um examine a si mesmo e assim como o pão e beba o cálice. Primeiro, olha para a tua vida. Não é para a vida do teu irmão, não. Olha para a sua. Pastor, eu vi que fulano de tal está comendo a ceia. Aí eu digo, por que você está vendo? Você não tem que estar vendo, não. Você tem que estar vendo a sua vida, não é a vida do outro, não. É a sua que você tem que estar vendo. Já errou. Já está errado. Olhe para você. Se alguém estiver tomando a ceia sem poder tomar, e eu, como um pastor, ver, eu vou chegar até a pessoa e vou conversar. É trabalho meu, não é trabalho seu. É trabalho meu. Orientar. Mas eu também me examino. E aí ele continua dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha só que interessante, gente. Faça uma autoavaliação com discernimento. Essa autoavaliação com discernimento vai fazer você discernir o corpo. O que é isso? O que é o corpo? É o povo de Deus unido. Quem é o cabeça do corpo? Cristo. Como é que o membro está no corpo?
Esse meu joelho aqui é meio bichado, gente. De vez em quando ele dói. De vez em quando esse joelho, que é um membro do meu corpo, diz para minha cabeça que ele não está bem. Somente quando eu fico um pouquinho mais gordo. O membro está discernindo que no corpo ele está doendo. Aí o que é que eu preciso fazer? Baixar meu peso. Primeira coisa. Segunda, fortalecimento muscular. Para ver se, porque vai chegando a idade as juntas começam a doer mais um pouquinho. Aí eu vou fazer um fortalecimento muscular, um exercício físico, uma caminhada. Porque o membro está discernindo o corpo e está dizendo, esse corpo está me machucando. E aí o corpo, a cabeça diz que o corpo tem que se mexer, porque a cabeça é quem manda. Você está entendendo a lógica que eu estou usando aqui? Então, quando o texto diz que você tem que discernir o corpo, você tem que fazer uma avaliação sobre como está a sua vida em comunhão com Deus e em comunhão com seus irmãos. Como é que você é um joelho dessa igreja? Como joelho, você tem contribuído para ser um bom joelho para a igreja? Você é um dedão do pé? Você tem contribuído para ser um bom dedão do pé? O que você é nessa igreja, nesse corpo, no corpo de Cristo? O que você é? Você tem sido um bom membro ou você é um apêndice? Porque apêndice não tem função nenhuma, a não ser quando ele começa a doer, né? Quando ele quer te matar. Tem gente que é apêndice, né? Quando quer destruir a igreja, ele no instante aparece. Quando quer matar o corpo, no instante ele Você é um apêndice? Pois deixe de ser, é possível haver transformação na sua vida. Você faz um discernimento do seu corpo? Você faz um discernimento do que significa a comunhão do corpo. E essa comunhão começa em comunhão com o cabeça. Você discerne isso. Porque se você come e bebe sem discernir quem você é para Deus e para a igreja, provavelmente você está tomando juízo para você. E Deus vai te pegar com a havaiana na mão. Olha o que o texto está dizendo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tem gente até morrendo. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Como é bom, meu irmão, se Deus estiver pesando a mão, porque você está tomando essa ceia, sem avaliar sua comunhão com essa comunidade, ou para os visitantes com a comunidade que você está. Se você está tomando essa ceia sem fazer essa avaliação, primeiro tua comunhão com Deus e segundo tua comunhão com a igreja, você está bebendo juízo sobre você. Deus não está feliz com você. Talvez Ele já esteja te disciplinando. E você está fazendo de conta que é só tribulação da vida. Não, é porque o mundo é difícil. Não, talvez seja Deus pesando a mão sobre você. E que bom que Ele está pesando. Porque pesar a mão sobre você é sinal de que Ele é teu Pai. E Ele não quer que você seja condenado com o mundo, mas que você seja transformado. Verso 33 e 34. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Meus irmãos, será que quando nós celebramos a ceia, não estamos trazendo juízo sobre nós? Como está a tua alma em relação ao corpo do Senhor? Em relação à comunhão com o cabeça que é Cristo? Como estão os seus relacionamentos como pai, mãe, esposo, esposa dentro da sua casa? Porque eles também são teus irmãos, viu? Tem perdão? Tem amor? Como é que está a tua comunhão com eles? Porque não é só com os irmãos da igreja não, lembre-se que o seu cônjuge é seu irmão também. Como é que está esse relacionamento? Tem perdão entre vocês? Tem diálogo? Como é que está? Você está tomando a ceia aqui. Como é que está? É juízo sobre você? Ou é celebração da bênção? É por isso que é necessário examinar.
e arrepender-se e tratar. Se você fingir, isso vai se voltar contra você, porque Deus, ele não é um Deus negligente como o Pai. Ele é um Deus que cuida de nós. E ele nos quer como filhos amados, pois ele derramou sangue para nos unir. Você faz parte de qual desses grupos que eu mencionei aqui? Mude. Não seja mais um apêndice. Seja algum outro órgão do corpo. Seja algo que produza edificação para os seus irmãos. Demonstre amor por eles. Mas pode ser que você esteja aqui e não faz parte de nenhum dos grupos que eu falei, nem do grupo dos aprovados. Talvez você ainda não conhece Jesus. Se você nunca teve amizade verdadeira, você não sabe o que é ter um irmão em Cristo. Se você já teve amizade verdadeira, você também não sabe o que é ter um irmão em Cristo. Se você entregar sua vida a Jesus, Ele vai te unir a Ele e te unir a um povo tão especial que sua vida vai ser completamente transformada. Sua existência vai ficar um pouco mais confortável nesse mundo. Porque você vai poder caminhar com um rebanho. Você vai pertencer a um povo. E esse sentimento que você tem de que não pertence a nada ou a ninguém, vai sumir. Você vai saber que pertence primeiro a um Senhor, Jesus. E você vai aprender a conviver com um povo, o povo dele. Se você ainda não conhece Cristo, entregue sua vida a Ele. Entregue-se a Jesus. E você vai saber o que Ele é capaz de fazer na sua alma quando Ele te salvar. Creia no precioso sangue do Senhor.